Não, é porque eu fiquei... estranhei, eu diria assim, não com a secretária especificamente, mas com os trâmites internos da casa, mas queria lamentar, porque parece que a secretária não poderá estar presente na nossa audiência pública hoje à noite. E por que eu quero lamentar? Aqui estão diretores de escola com quem vocês têm contato todos os dias, né? Se vocês têm grupos, vocês conversam muito. Hoje à noite nós temos uma expectativa de ter aqui pais que estão muito em dúvida, professores que estão se sentindo, de fato, desprestigiados nesse processo e que eu acredito que são as pessoas com quem vocês também precisam muito conversar. Então, vou reiterar esse pedido publicamente, se a secretária não puder estar presente, que alguém da SEMI venha conversar com essas pessoas, porque eu acho que é muito importante que alguém dê a eles também, Fabiola, essas explicações e faça também essa apresentação. Silvana, você será muito bem-vinda. Eu sempre tento, em todos os espaços que eu estou, garantir o respeito a todos os servidores da PMV, ainda que a gente tenha discordâncias sobre os processos. Dito isso, em todos os espaços que eu tive até hoje, eu defendi o tempo integral. Inclusive surpreendendo a equipe da SEMI em um determinado momento, porque eu sempre falei que era para quem pudesse dar uma chance ao tempo integral. O tempo integral foi a minha realidade. Só que a minha realidade não é parecida com a maior parte das pessoas de Vitória. Eu estudei numa escola privada que me garantia, no tempo integral, aula de música, culinária, natação, coisas que a gente não consegue entregar para todos os nossos alunos na cidade de Vitória hoje, inclusive, com uma extensão completamente diferente do que tem sido oferecido. E aí eu vi a Silvana falando que, inclusive, a Vânia Carvalho foi consultada na implementação do tempo integral de vocês. Vânia Carvalho, secretária de Educação da gestão João Coser, de quem eu sou filha e que tenho muito orgulho do trabalho que foi feito. Não foi tudo feito. O tempo integral que nós pensamos, nós não, né? A gestão do Partido dos Trabalhadores naquele momento é diferente do tempo integral que está sendo implementado hoje. Já vi algumas críticas da secretária Juliana dizendo que era exclusivo para pessoas em vulnerabilidade, mas, na verdade, não é exatamente essa a lógica. A lógica era de conexão com a comunidade, de territorialidade, de pertencimento, então, de estar na escola durante a parte da manhã e, na parte da tarde, estar em outros projetos, como o Cajum. E já que a gente falou do Isaura Marques, por exemplo, a gente sabe que lá o Cajum está praticamente vazio, porque ele perdeu, de um certo modo, a funcionalidade, porque as crianças que estavam no Cajum hoje estão no tempo integral no Isaura, e aquele equipamento que era muito usado, muito querido pela comunidade, perdeu a sua razão de ser. Os nossos questionamentos, secretária Juliana, são sim sobre a forma que está sendo implementado. Os nossos questionamentos são também sobre a vida dos professores, porque sem os professores a gente não consegue fazer uma educação pública de qualidade. E aí eu quero reiterar uma coisa para todos vocês, diretores, que foram convidados/convocados para estar aqui hoje. Pasolini não é o patrão de vocês. Juliana não é patroa de vocês. Ele vai passar, a Juliana vai passar, eu vou passar. O patrão de vocês é a cidade de Vitória, o povo. E é para eles que a gente tem que pensar em todos os aspectos. E as críticas precisam poder ser feitas. Porque se vocês não concordam com a metodologia que algumas coisas estão sendo implementadas, a gente tem que ter espaço para falar. Por isso, às vezes, a gente vem aqui fazer esse trabalho que, para alguns, parece, enfim, incômodo de uma certa forma. Mas as críticas estão chegando. Por isso, secretária Juliana, nós provocamos essa audiência pública hoje. Porque a gente quer discutir mais. Muitos aqui, ou todos aqui, seguem o que Paulo Freire disse, e aí eu tirei até uma citação. A educação é um ato de amor, por isso um ato de coragem. Não pode temer o debate, a análise da realidade. Não pode fugir à discussão criadora, sob pena de ser uma farsa. E é isso que a gente está provocando. Em muitas escolas, o tempo integral não pode ser uma realidade para determinadas crianças. E a mudança para outras escolas da localidade impacta diretamente na vida delas, como, por exemplo, quando a gente tem conflito de territorialidade. E aí, a pergunta que eu vou deixar para encerrar a minha fala, e para ouvir vocês um pouco mais, depois, quem sabe, a gente continuar o debate, se a gente consegue garantir o tempo integral para escolas parciais, por que a gente não consegue conciliar em determinados casos específicos? E aí você sempre usa essa frase. A gente precisa analisar caso a caso, a gente precisa identificar quais são as realidades. Por que a gente não consegue garantir turmas parciais dentro de escolas de tempo integral?
Então, essa é a pergunta que tem sido mais feita para o nosso mandato especificamente. Nós temos casos, quando a gente fala dos CMEs especificamente, menos problemáticos nesse sentido, mas nas EMEFs a gente tem problema de tirar de uma unidade e colocar em outra, sem pensar nos vínculos afetivos em todas as relações que eles têm com aquela comunidade. Então, a parte legal é uma coisa que a gente vai questionar mais à noite, porque essa questão de mudar de 25 para 44 horas, há um questionamento se há legalidade nisso, né? Tem algumas perguntas elaboradas por pessoas que não vão poder participar da audiência pública, mas principalmente no que diz respeito aos estudantes, que com certeza é a prioridade de cada um de vocês aqui. Como que vocês estão pensando em lidar com essa situação, porque, de fato, há uma insatisfação que não é pequena e que não se restringe, inclusive, à periferia. Tem em Jardim Camburi, tem em Maria Ortiz e tem em diversos espaços onde as escolas foram implementadas, tanto os CMEs quanto as EMEFs, e a comunidade se sentiu desrespeitada na forma da implementação. Reitero a minha defesa de que o tempo integral realmente é transformador de vidas, mas que muitas vezes a gente acredita que a forma que está sendo feita ela é arrogante e ela não condiz com os princípios da educação.